Bem-vindos, queridos irmãos, ao Evangelho Luz no Lar da Casa de Fabiano de Cristo, que é realizado todas as quintas-feiras, às 16 horas. Este é um momento de interiorização, de estudo e de reflexão da doutrina de Cristo, de compreender melhor o Evangelho e poder levá-lo para o nosso dia a dia. Esta prática, feita semanalmente no mesmo dia e horário da semana, facilita e auxilia os mentores espirituais, colocando a família em sintonia com esses benfeitores e com essas energias de harmonia, de paz, de luz e de amor. Então, vamos fechar nossos olhos, respirar profundamente e fazer a nossa prece de abertura. Querido Mestre e amigo Jesus, pedimos que os Espíritos de Luz estejam conosco neste momento de aprendizado, que iluminem nosso entendimento e despertem em nós a vontade de servir e amar. Que a harmonia esteja presente em nosso lar e fortaleça a nossa fé. O trecho de hoje é do capítulo 13, item 13, a beneficência, e nos diz: Eu me chamo Caridade, eu sou a rota principal que conduz a Deus. Sigam-me, pois eu sou o objetivo para o qual todos vocês devem visar. Eu fiz essa semana o meu passeio habitual e com o coração partido venho lhes dizer: meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas e quanto vocês têm a fazer para secar todas elas. Em vão, eu procurei consolar algumas pobres mães. Eu disse ao ouvido delas: coragem, há bons corações que velam por vocês. Nós não lhe abandonaremos. Paciência. Deus está aqui. Vocês são amadas, são suas eleitas. Elas pareciam me ouvir e se viraram para o meu lado com os olhos arregalados. Eu lia no pobre rosto delas que seus corpos, esses tiranos do espírito, tinham fome e que se minhas palavras serenavam um pouco seus corações, não enchiam seus estômagos. Eu repeti então: coragem, coragem. E uma pobre mãe, muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a me pedir que protegesse aquela pobre criaturinha que só encontrava num seio estéril uma alimentação insuficiente. Noutros lugares, meus amigos, eu vi pobres idosos sem trabalho e quase sem abrigo, vítimas de todos os sofrimentos da necessidade e, envergonhados de sua miséria, não ousando, eles nunca mendigaram, ir implorar a piedade dos transeuntes. Com o coração comovido de compaixão, eu que nada tenho, me fiz mendiga em favor deles. E vou a todo canto estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. É por isso que eu venho a vocês, meus amigos, e lhes digo: há por aí pessoas infelizes, cuja cesta está sem pão, o fogão está sem lenha e a cama sem coberta. Não lhes digo o que devem fazer, deixo a iniciativa aos seus bons corações. Se eu lhes ditasse sua linha de conduta, vocês não teriam nenhum mérito de sua boa ação. Mas eu lhes digo apenas: eu sou a caridade e eu lhes estendo as mãos pelos seus irmãos sofredores. Mas se peço, também dou e dou bastante. Eu lhes convido para um grande banquete e forneço a árvore em que todos vocês se saciarão. Vejam como ela é bela e o quanto está carregada de flores e frutos. Vão e colham, apanhem todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência. No lugar dos ramos que vocês arrancarem, eu colocarei todas as boas ações que vocês fizerem e levarei essa árvore a Deus.
para que ele a carregue de novo, pois a beneficência é inesgotável. Portanto, sigam-me, meus amigos, a fim de que eu conte com vocês entre os que se alistam sob minha bandeira. Sejam destemidos. Eu lhes conduzirei pelo caminho da salvação, porque eu sou a caridade. Caritas, martirizada em Roma. Lyon, 1861. Podemos observar que a primeira frase desse texto do Evangelho diz: sou a caridade, sigo o caminho principal que conduz a Deus, nos indicando que esta é a principal rota, que esta prática deve nortear nosso caminho. A caridade está ao alcance de todos e deve ser entendida tanto no âmbito material como moral. O Livro dos Espíritos, na questão 886, nos diz: a caridade é a benevolência para com todos, indulgências com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Portanto, a caridade é uma coisa mais simples do que a gente imagina às vezes. Ela pode estar num sorriso de compreensão e tolerância, numa palavra que tranquiliza, na gentileza para com os desconhecidos, no amparo à criança, no socorro ao doente, na atenção para quem fala, saber ouvir, não é? No acatamento das confidências de um amigo, no silêncio ante os conceitos agressivos desse ou daquele adversário. Ou seja, são atitudes que estão ao nosso alcance diariamente. Todos os dias temos muitas oportunidades de exercer essas atitudes. Basta ficarmos atentos e praticarmos. E como nos diz Paulo de Tarso em Coríntios, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver caridade, sou como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, não sou nada. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, se eu não tiver caridade, de nada valeria. Então, queridos irmãos, pedimos ao nosso Pai amado que possamos ser instrumentos de sua luz e que possamos seguir os passos de ensinamentos desses grandes mentores. Que possamos exercitar a caridade diariamente, mesmo nas pequenas coisas, que para nós podem ser pequenas e que às vezes para o outro significam muito. Obrigada por esta oportunidade de crescimento, querido Mestre, e que a tua luz nos envolva hoje e sempre. Que assim seja.